Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu queria convidar a irmã Ellen, né? Nós desafiamos ela a deixar Deus usá-la, a deixar Deus falar com o coração dela, para que ela possa falar com o nosso coração. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para a nossa vida, através da vida da irmã Ellen. Amém? Deus abençoe a sua vida. Boa tarde, igreja, a paz. A palavra que eu vou trazer hoje para vocês, que Deus falou comigo, está no livro de 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Todos encontraram? Amém? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Tudo o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeiras e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregava nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor venha sobre mim, Pai. Que o Senhor derrame da tua graça, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o meu espírito esteja conectado com o seu, que eu seja apenas um instrumento seu, que o Senhor use a minha vida, fale, Pai, através de mim, a tua igreja, que os corações estejam abertos, meu Pai, que as pessoas possam sair daqui nessa tarde com o coração quebrantado e que a tua palavra venha frutificar em nome de Jesus.
há um tempo já que Deus me trouxe essa palavra. E eu gosto muito, porque o rei Josias, ele é um dos meus preferidos. Eu sou apaixonada pela história dele. Ele tinha 8 anos quando ele foi levantado como rei. E ele tinha tudo para ser uma pessoa que não daria certo. Porque o pai dele foi um mau rei. O vô dele, então, nem se fala. Ele era neto de Manassés. E Manassés foi um dos piores reis, se não o pior rei da história de Judá. Manassés reinou 55 anos. E depois veio seu filho Amon, que reinou mais 2 anos. E ele foi morto por uma conspiração dos próprios servos. E aí, quando morre Amon, eles colocam Josias no trono como rei, com 8 anos de idade. Imagina vocês a dificuldade de uma criança de 8 anos ter que decidir o que é certo e o que é errado, ter que decidir o caminho a seguir, e ainda mais com uma família toda desestruturada dessa, com uma cidade que vivia em meio à idolatria. Imagina como foi difícil, mas ele soube escolher, porque Deus já tinha um plano na vida de Josias. Antes de Josias nascer, há 300 anos atrás, um sacerdote já tinha profetizado que viria Josias para restaurar o templo e para purificar o povo. Então, queridos, quando Deus tem um plano na nossa vida, não importa se nós não viemos de um lar evangélico, não importa quem são os nossos pais, não importa de onde nós saímos. Se Deus tiver um plano na nossa vida, Ele vai cumprir, Ele vai usar a nossa vida. A gente só precisa estar atento a alguns direcionamentos que Deus tem para nós. Josias, a história dele tem alguns ensinamentos para nós. Ele foi considerado um rei avivalista, o rei que trouxe avivamento para o povo de Judá. E eu queria compartilhar com vocês alguns desses ensinamentos nessa tarde. O primeiro deles é você se cercar de pessoas para andar com você que vão te ensinar algo bom, que vão te mostrar o melhor caminho. Porque Josias, provavelmente a mãe dele era uma boa pessoa, porque ele ficou sob a tutela da mãe quando o pai morreu. E a gente vê aqui que ele andava com o sacerdote Ilquias, com o escrivão. Ele foi levantado na mesma época do profeta Jeremias. E alguns historiadores dizem que eles tinham a mesma idade, provavelmente. Então, pode ser que eles tenham crescido juntos também. Então, Josias, ele estava cercado de boas pessoas. E eu pergunto para vocês, de quem vocês têm se cercado? Quem são as pessoas que têm convivido com você? Quem você tem levado para dentro da tua casa? Quem você tem partilhado a sua intimidade? Essas pessoas são pessoas que fazem você crescer, que fazem você ver a Deus, que fazem você se tornar uma pessoa melhor. Então, esse é um dos primeiros ensinamentos para nós. E depois, o outro ensinamento é que a gente deve ter um alvo. Josias, ele sabia o que ele queria. E quando eu vi a sobrinha da Ju aqui, e o pastor também comentou, e quantos anos ela tem? 6? Então, ela tem 6 anos, né? Quase, mais ou menos, aproximadamente a idade que o rei Josias tinha. E ela já é uma adoradora, ela já escolheu a quem ela quer adorar. E que Deus conserve assim, que ela sirva o Senhor até o fim dos dias dela. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. E Josias, ele escolheu o caminho dele. A Bíblia fala que ele escolheu o caminho do rei Davi, que ele adotou Davi como pai. Ele não olhou para a linhagem dele. Claro, ele também pertencia à linhagem de Davi, mas ele não conheceu Davi. E ele escolheu Davi como pai. E a gente tem Jesus para a gente olhar. A gente tem Jesus como nosso rei para nós nos espelharmos.
Esse é o melhor caminho para nós. E a gente precisa fazer planos, a gente precisa estabelecer metas para a nossa vida. A gente não pode se contentar em, eu estou na igreja, tá tudo bom. Não, a gente precisa mais, a gente precisa avançar, a gente precisa buscar. E aos 16 anos, Josias começa a buscar o Senhor. E é quando ele se junta com o povo, com os sacerdotes, para começar a fazer a reforma do templo, porque o povo não cultuava mais. O templo estava tomado de idolatria, a cidade estava tomada de idolatria, e foi onde Israel começou a pecar, porque eles esqueceram o mais importante, eles esqueceram a palavra de Deus, eles esqueceram os ensinamentos que Deus tinha para eles. E quando os sacerdotes começam a trabalhar na reforma do templo, a primeira coisa que eles acham, a palavra de Deus. E eu creio que não foi por acaso que eles acharam a palavra de Deus ali, porque eles precisavam de algo para se nortear, eles precisavam de uma direção. E o que é a nossa direção se não é a palavra de Deus? Aqui está escrito que só aqui tem as palavras de vida eterna. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos transforma. Tudo vem através da palavra de Deus. E Israel, eles já cultuavam tantos deuses que eles nem sabiam mais quem que era eles. Eles não tinham mais identidade. Eles não reconheciam mais a soberania de Deus na vida deles. Eles não sabiam mais quem era o Deus deles. Eles já não sabiam mais a quem servir, de tantos deuses que eles cultuavam. A gente não pode perder a nossa identidade em Cristo. Porque às vezes vem muitas coisas na nossa vida para tomar o lugar de Deus. E a gente vai deixando. É só hoje. É só um pouquinho. Não tem problema. E é esse não tem problema, é esse só um pouquinho, que vai minando a nossa fé, que vai criando raízes no nosso coração. E quando nós vemos, nós não reconhecemos mais a voz do Senhor, nós não reconhecemos mais a palavra de Deus. Então nós precisamos da palavra do Senhor. E quando ele acha a palavra do Senhor, que o escrivão lê a palavra do Senhor para o rei, ele cai em prantos, ele rasga as vestes, ele começa a chorar, porque ele olha para a vida daquele povo e ele imagina: meu Deus, nós estamos perdidos, nós estamos fazendo tudo errado. O que nós fizemos da nossa vida? Como que nós chegamos a esse ponto? E é aí que ele manda buscar a direção de Deus. Ele manda consultar uma profetisa a respeito do livro da lei. Porque naquela época, Deus falava através dos profetas. Hoje não. Hoje tem várias maneiras de Deus falar conosco. O véu foi rasgado. Graças a Deus, glória a Deus, o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso. Tem profetas hoje? Tem profetas. Mas Deus pode falar conosco também. A gente pode ouvir o Senhor através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra. Às vezes até através de um abraço que a gente dá para um irmão, o Senhor fala conosco. Tem várias maneiras. Então nós precisamos buscar o jeito mais fácil que o Senhor tem para falar conosco. Cada um tem uma maneira de ouvir a voz de Deus. Você já descobriu qual é a maneira que Deus fala com você? Você já sabe como que você faz para ouvir a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Então nós precisamos buscar a direção. E aí a profetisa, ela manda uma palavra para Josias. E essa palavra eu vou falar para vocês no final. Assim que ele recebe a palavra dela, aí ele começa um outro processo. Ele passa pelo processo do arrependimento, que é o que realmente traz avivamento para a nossa vida. Porque hoje em dia muito se fala em avivamento. As pessoas acham,
Tá na moda falar avivamento, avivamento, mas o que é avivamento? Porque eu saí aqui nesse altar falando em línguas estranhas, pulando, gritando, aí vamos falar assim, nossa, aquela igreja lá é avivada, lá tem barulho, lá o povo glorifica, mas como que está a vida desse povo? Como que está o coração desse povo? Avivamento é transformação, avivamento é coração quebrantado, é mudança de vida. Esse é o verdadeiro avivamento que está na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento que Josias trouxe para aquele povo. Foi a verdadeira reforma que ele fez. Foi trazer de volta os princípios, trazer de volta os valores, trazer o povo de volta a razão, ao culto racional a Deus. E aí ele resolve renovar a aliança. Então ele chama todo o povo para dentro do templo, porque o lugar de estarmos em comunhão com Deus não é na nossa casa não, irmãos, é dentro do templo. Então ele chama todo mundo para dentro do templo e renova a aliança com o Senhor. E o que quer dizer aliança? Aliança é compromisso. E quem tem compromisso com Deus, não se deixa levar pelas circunstâncias. Todo mundo pode estar indo para lá, mas o meu compromisso é com o Senhor, então eu vou para cá. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu sirvo, eu sei com quem eu tenho aliança. Quem tem aliança com Deus, não vai pela multidão, pelo contrário, quem tem aliança, ele influencia pessoas. E Josias, ele era um grande influenciador. Porque até o momento em que ele sobreviveu, enquanto ele viveu, aquele povo cultuou a Deus. E após renovado a aliança, Josias começa a purificação do templo. Porque, como eu disse, a idolatria era demais naquela época. Então tinha altares espalhados por toda parte. O povo era tão mau que eles sacrificavam os próprios filhos. Tinha todos os tipos de altares, todos os altos, até os sacerdotes queimavam incensos naquela época. Então Josias, ele começa a purificar o templo, ele começa a quebrar todos aqueles altares, ele começa a destruir, ele começa a destituir todos aqueles sacerdotes que estavam em pecado. Ele começa a fazer uma verdadeira limpeza. E hoje, o que é o templo do Senhor? O templo do Senhor somos nós. Então, nessa tarde, o Senhor convida vocês a olhar para dentro de vocês, a olharmos para dentro de nós e vermos o que é que precisa ser mudado em nós, o que é que precisa ser arrancado da nossa vida. Às vezes é uma coisinha boba. Às vezes a gente acha que pecado são coisas graves. Todo pecado é grave, mas às vezes a gente acha que é matar, que é adulterar, que é roubar. Mas não, mentir é pecado, fofoca é pecado, inveja é pecado, preguiça é pecado. E aí Deus fala comigo também nessa parte. Porque às vezes a gente acha que a nossa preguiça não é pecado, que não faz mal, mas faz sim. A nossa preguiça às vezes tira o nosso tempo de oração. Às vezes a gente, por preguiça, a gente vai matando até o nosso lado espiritual. Então o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós. O Senhor nos convida a viver uma vida de santidade. Porque eu creio que todo mundo aqui deseja um avivamento. E enquanto nós não nos arrependermos, enquanto nós não tivermos coração quebrantado, enquanto nós não buscarmos uma vida de santidade, o avivamento não vai vir, queridos, não vai vir. E aí eu quero finalizar aqui com vocês que eu falei para vocês que Josias ele tinha recebido uma profecia da profetisa Hulda.
E eu quero passar aqui para vocês. Só um momento. Um pouquinho mais à frente, eu não sei se vocês já fecharam a Bíblia. No versículo 18. Olha o que o Senhor fala para Josias. Porém, ao rei de Judá, que nos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu ouvi, diz o Senhor, pelo que eis eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz, e a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Talvez a palavra tenha sido dura nessa tarde, mas para a gente falar de avivamento não tem como não trazer o arrependimento. E talvez, não sei se era essa a palavra que vocês estavam esperando, mas eu queria terminar essa mensagem com esperança para vocês, porque o rei Josias, ele recebeu uma promessa do Senhor. Ele recebeu uma promessa que ele morreria em paz, e que ele não iria passar pelo exílio de Judá, que ele não iria enfrentar toda aquela dificuldade. E Deus tem promessas para nós ainda, queridos. Deus tem promessa para vocês. Se vocês ouvirem a palavra do Senhor, se vocês obedecerem a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos garante que nós podemos estar vivendo nesse mundo em meio ao caos, mas nós vamos ter paz no nosso coração. Nós podemos passar por todas as guerras, mas o Senhor tem livramento para nós. Glorifiquem ao Senhor, irmãos, porque Deus tem livramento, Deus tem paz para nós. Basta que nós sejamos obedientes à tua palavra. E é isso que eu tenho para trazer para vocês nessa tarde. Espero que essa palavra possa ter tocado o coração de vocês, que essa palavra possa ter sido bênção para a vida de alguém que esteja aqui ou que esteja nos assistindo. E eu queria chamar o pastor Sandro aqui para estar orando por nós. Queria que vocês viessem até a frente para poder receber a oração do pastor. Boa essa palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom que você não ouviu a palavra que você queria ouvir. Você ouviu aquela palavra que realmente veio de Deus, né? A Bíblia diz que Josias, mesmo tendo um pai, uma família desestruturada, ele se cercou de pessoas boas. Ele se cercou de pessoas que o levaram o seu coração até o coração de Deus. Que nós possamos seguir o exemplo de Josias, nos cercar de pessoas que nos levam até Deus, nos cercar de pessoas que nos desafiam a viver uma vida consagrada a Deus, uma vida de avivamento. Às vezes a gente pergunta: eu queria um avivamento na minha igreja. A minha igreja não é avivada. Deixa eu te falar uma coisa para você: o avivamento, ele começa em nós. O avivamento daquela nação, ela começou naquela criança, no coração de Josias, quando ele propôs no seu coração buscar a Deus. E quando você se colocar nessa mesma posição de buscar a Deus, os milagres vão começar a acontecer na tua casa. Os milagres vão começar a acontecer na tua vida. Pai eterno e todo-poderoso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos neste momento, ó Deus, conforme a tua palavra. Assim, ó Deus, como tu trouxe através da tua palavra um avivamento no coração do rei Josias, Pai.
Que o Senhor venha trazer, ó Deus, um avivamento no nosso coração, ó Pai. Que o avivamento na nossa casa, que o avivamento na nossa igreja, que o avivamento, ó Deus, na nossa cidade, ele comece conosco, ó Pai. Que o Senhor possa nos incluir, ó Pai. Que o nosso coração esteja voltado, ó Deus, ao toque do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, usar-nos, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, ó Deus, para profetizar na nossa casa, para profetizar, ó Deus, na nossa família, no nosso casamento, Pai, para profetizar, ó Deus, aleluia, na nossa vida, Pai. Então, em nome de Cristo Jesus, que Teu Espírito Santo, ele venha de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida da Ellen, abençoa, meu Deus, a vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta tarde, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo, nos assistindo, ó Deus, pela internet, ó Pai, que o Senhor possa trazer um avivamento do coração de cada uma delas, Pai, que o Senhor possa colocar, ó Deus, pessoas, ó Deus, que vão nos levar, ó Deus, em direção a Ti, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, traga um avivamento, ó Deus, na nossa vida, traga um avivamento, ó Deus, no nosso coração, em nome de Jesus. Diga: Deus, traga um avivamento na minha vida, na minha casa e na minha família. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Boa é esta palavra. Amém? Boa é esta palavra. Vamos agradecer a Deus por este momento. Pai, nós Te louvamos neste momento, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, o ministério de louvor que esteve aqui, ó Deus, nos abençoando. Abençoe, meu Deus, a vida do Alex. Abençoe, meu Deus, a vida de cada irmão que esteve envolvido, ó Deus, aqui nesta tarde, Pai. Eu creio, ó Deus, que nessa tarde foi uma tarde, ó Deus, de vitória, uma tarde, ó Deus, de um novo recomeço, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente seu irmão aí, em nome de Cristo Jesus.